Então vamos lá, né, pessoal? Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Estamos aqui novamente, né? Então, ontem a gente viu a questão dos transportes, eu estava até vendo o conteúdo, que só hoje eu consegui, aliás, ontem à noite, graças a Deus, eu consegui baixar o livro de vocês, porque aconteceu um imprevisto, levaram um livro de geografia, acho que os meninos trouxeram hoje, né? Então eu estava sem livro, mas estava seguindo a sequência, certo? Do nosso conteúdo, da frente A e frente B, que é justamente essa, essa revisão, né? Então, o que acontece? Hoje a gente vai discutir um novo assunto. Eu vi que no livro de vocês, transportes está bem resumido, foi realmente tudo aquilo que a gente viu ontem, né? A questão de todas as categorias de transporte, como é que está desenvolvido os transportes nos países desenvolvidos, né? Como que é os transportes nos países emergentes. Então, é bem aquele conteúdo que a gente discutiu ontem, certo? Então, a partir de hoje, eu já vou liberar atividades para vocês, tá bom? E vou dar um tempo maior e vocês vão fazendo de acordo com a disponibilidade, tá certo? Sem pressa, com paciência, certo? Tirando a dúvida no livro, tirando alguma dúvida, entre em contato no WhatsApp, tá bom? Então, hoje a gente parte para a economia mundial, né? Então, estudar economia, né? Estudar geopolítica, né? Estudar economia é estudar essas relações, certo? Essas relações que são pertinentes justamente ligado ao fator econômico, certo? Desses países, nações, né? Dessas relações entre esses chefes de estados. Né? Estudar economia é estudar as relações desses países, né? Não só os países desenvolvidos, né? Os países europeus, países asiáticos, alguns países asiáticos países da América do Norte, mas estudar também, né, os países em desenvolvimento, os países emergentes, esses países periféricos. Certo? Então, a economia mundial ela está interligada, ela está relacionada de acordo com a realidade, certo? Com a dinâmica de cada país. Tá bom? Então, essa economia ela está presente, certo? Em todos os países, certo? O crescimento econômico é pertinente, se faz presente. Mas para que a gente tenha o crescimento econômico, a gente tem que ter o desenvolvimento econômico, né? Não existe crescimento sem desenvolvimento, né? E nem existe desenvolvimento sem crescimento. Porém, o desenvolvimento, ele tem um tripé, né? Ele visa também o social, o cultural, o econômico e também o ambiental, né? De uma forma mais humanitária, né? Digamos assim. Então, essa economia mundial, né? Ela está presente, deixa eu ver aqui, essa economia mundial, ela está presente nas relações socioeconômicas e que essas relações socioeconômicas, né, como eu falei para vocês, que não só a economia em si, mas essas relações sociais, porque lida com o ser humano, né, e essas atividades, elas vêm justamente modificar, né, a economia vem modificar essas atividades no seu espaço geográfico, né? Todas essas atividades econômicas, elas são relacionadas, né? Elas estão sendo transformadas, né? Nesse espaço mundial, né? Nesse espaço geográfico de uma forma mais genérica, certo? O espaço mundial é o espaço geográfico, né? Em regiões desenvolvidas e de outro lado regiões menos desenvolvidas, certo? Que vem gerar justamente nessa desigualdade desses fluxos migratórios que promove a concentração de riqueza e generaliza a economia do espaço geográfico mundial, interferindo diretamente na economia e na geopolítica local. Então, vejam bem, o que é que essa introdução, né, essa base teórica, ela quis nos mostrar?
Ela quis nos mostrar que, né, a gente, através das nossas relações econômicas, né, seja ela em países de extrema pobreza, seja ele em países altamente desenvolvidos, né, essas atividades econômicas ela vem modificar justamente esse espaço geográfico, certo? E que vem justamente através dessa transformação desse espaço geográfico, vem interferir diretamente, certo, na economia dos países, na economia mundial dos países. Para isso, vem existir acordos, relações comerciais. A gente pode citar o exemplo aqui, né, no Brasil, na América do Sul, do Mercosul, da Organização Mundial do Comércio, que através da Organização Mundial do Comércio existem, né, as barreiras protecionistas. Né? A gente tem que ver que alguns países existem as barreiras protecionistas, né, justamente para ver o produto que ele está saindo, o produto que se está entrando, como que é esses produtos, se eles existem nota fiscal, se não estão sendo contrabandeadas, se não estão sendo de forma ilícita, né? Então, essa economia mundial tem essa funcionalidade, essas relações comerciais entre os países têm essa função. E a economia mundial ela é baseada, né, em uma imensa rede organizada por fluxos que interligam diferentes regiões econômicas, integrando praticamente todas as nações. Então, veja como a economia ela vem estar justamente presente, né? É como Milton Santos ele costuma realmente dizer, esses fluxos e esses fixos, né? Então a economia também faz parte desses fluxos, né? O capital está sendo gerenciado, o capital está gerando, né, divisas para aquelas nações, para aqueles chefes de estados, eles têm que ter esse direcionamento econômico, né? Tem que saber gerenciar, tem que saber direcionar como que se dá essa formação, né? Com relação aos países da economia, né? A formação da economia. E outra questão importante, a circulação de capitais e mercadorias organiza e hierarquiza os principais centros econômicos, colocando em destaque as cidades globais, que concentram as sedes das principais empresas transnacionais, a questão das bolsas de valores e o capital. Né? Então, isso é nítido, né? Que o que vem acontecer justamente voltado, pensei que a internet tem caído, voltada justamente a essa rentabilidade desse capital. Então, essa economia mundial tem como funcionalidade organizar, né, organizar esses valores, organizar esses capitais, porque em si eles se intercalam, eles se organizam, né, e se destacam, principalmente entre essas cidades globais. Isso a gente viu dentro da hierarquia urbana, né? Quando a gente estuda a hierarquia urbana, a gente vai ver que, só recapitulando vocês, que desde uma vila até uma cidade, até uma cidade regional, uma metrópole, uma megalópole, a uma cidade global. Então, isso é hierarquia urbana. Então, se eu falo de hierarquia urbana, quando eu falo de, né, cidades globais, são justamente aquelas que se destacam pelo poderio econômico, né, estar em suas mãos, né? Como exemplo, a gente pode citar os Estados Unidos. Né? E as principais empresas transnacionais, né, são as empresas que estão presentes em outros países, elas são a representação daquelas grandes empresas, né, mas em outros países, e a questão das bolsas de valores, né, e o gerenciamento do capital. A gente sabe que a economia, né, ela varia, né, de acordo com a bolsa de valores e como está essa taxa da bolsa de valores, né, nesses países, principalmente nos países de primeiro mundo. Então, os países emergentes eles ficam muito, né, dependentes de como que vem a ser essas relações, certo? E a internacionalização da economia, como que se deu, né? Vejam aí que a gente tem, né, o mapa, o hemisfério, né, de uma forma plana e que mostra justamente esses pontinhos que marcam,
né, justamente esse processo de internacionalização, né? Quando eu falo de internacionalização, eu estou falando do desenvolvimento justamente dessa economia que passa no decorrer do tempo, dos anos, por um processo histórico, né? Não se forma uma economia, uma grande nação, né? Ela precisou de passar por um processo, não se forma, não se torna aquela grande nação de uma hora para outra, ela já tem um histórico, né? Se a gente levar para o lado do Brasil, a gente vai ver que o nosso país, né, foi de formação, de colonização através da colonial, né, de uma formação colonial, e que passou e que passa por vários gargalhos, né? Que passa por vários flagelos, né? Desde o processo da escravidão até os dias de hoje, né, do feminicídio, do racismo, né, e de tantas outras mazelas sociais que comovem o Brasil, né, que comove o brasileiro. Então, essa formação econômica, ela se deu, né, antes das grandes navegações, né, a partir do momento que começou as trocas, né, de mercadorias entre os grupos sociais. Então, surge daí, né? E a partir do tempo, a partir dos séculos, né? A partir dos séculos até chegar hoje ao século XXI, foi um processo acumulativo, né? Foi um processo acumulativo de experiência, né? Um processo de capital, de conhecimento, e que tornou esses países, né? A formar, a reconstruir, a construir também as suas economias. Se a gente pegar o exemplo brasileiro, né, vamos através dessa internacionalização econômica, o Brasil quantas vezes não passou por um processo de recessão, né? Passou por um período de industrialização, depois ele desindustrializa, né? Ele desindustrializa por quê? Porque o país entrou em recessão, né? E depois ele passa a desenvolver novamente. E assim, pessoal, é justamente a economia, né? Ela enfraquece, ela fortalece, e quem vai ser fundamental para essa conjuntura, né? Os países, né? A importância, né, dessa junção, desse fortalecimento dessas nações, dessas economias, né? Se a gente vê hoje a importância do Brasil no cenário internacional econômico, a gente pode ver o país como um país agroexportador, né? Onde se destaca aí a soja, a criação de gado para exportação da carne bovina, da carne suína, o setor aviário também vem crescendo bastante, né? O setor da avicultura e assim sucessivamente, né? Então, a gente vê esse cenário, né? Quando você fala em internacionalização, você parte, né, de um pressuposto, né? Quando a gente fala em desmatamento, o desmatamento tal, o desmatamento começou a partir do momento que se tirou a primeira árvore para a extração do pau-brasil. O desmatamento já começou ali, né? Então, é assim o caso da internacionalização. Essa internacionalização, essa divulgação desse crescimento dessa economia, começa justamente a partir das trocas comerciais, das relações comerciais entre os países europeus, né? A questão no início das grandes navegações. E daí vai se intensificando no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos, certo? Outro marco importante, né, a década de 70, com o aumento dos fluxos dos capitais, as mercadorias, né, o setor primário, né, os trabalhadores, que marcam essa relação da economia global, o que contribui para a evolução tecnológica, né, e para a experiência do mundo, transformando essa economia do mundo e promovendo o nosso chamado, né, que a gente vem estudando aí em algumas aulas que nós estudamos, a questão do processo de globalização, certo? Então, a globalização está interligada justamente com esse processo de internacionalização da economia. Então, vejam bem que a gente tem um marco histórico, como tudo na vida, né? Tem o seu marco histórico. Então, a internacionalização da economia também, certo? Ela vem, ao decorrer dos anos, ela vem se fortalecendo, vem caindo, vem se levantando, e assim sucessivamente. E, consequentemente, promovendo justamente esse tecnicismo, né?
esse tecnicismo, essa parte científica e tecnológica do processo de globalização. E aí, esses charguezinhos, esses pontos de localização, né, vem mostrar justamente essa internacionalização da economia, que ela é dinâmica, né? Ela é dinâmica e ela está associada os países com os outros, através das suas taxas, das suas entradas e saídas de mercadorias, né? Através das barreiras alfandegárias, através das questões de relações comerciais, quem compra de quem vende de quem. Então, isso é economia, certo? Isso é internacionalizar e isso é compreender o processo de globalização econômica, né? Que vem justamente, como a literatura de vocês fala aí, acabei de falar, essa globalização, essa intensificação na integração dos países, né, no processo produtivo, certo? Nesse processo produtivo que divulga, né, e cresce e faz com que haja o crescimento dessa economia no mundo. Assim, o mesmo produto é fabricado, utilizado partes e peças vindas de várias regiões do planeta. Olha aí, mais uma vez, aquele exemplozinho que eu citei para vocês da bola, né? Tem a matéria-prima em um país, o outro país compra, né, aquela marca, exporta para um outro país e aquele país já vende a outro. Então, isso é internacionalização da economia. Como que é feita, como que está sendo gerenciada aquelas pessoas, né? Não, muitas vezes até nem importa. Pode ser de exploração infantil, infelizmente, pode ser de trabalho não remunerado corretamente, sem os seus direitos trabalhistas, mas para o mercado, para o capital, para a geração de lucro, infelizmente eles não querem saber quem está por trás dos bastidores, mas sim o fator econômico, né? E o fator que gerencia essa globalização, essa internacionalização de mercadorias. Então, infelizmente, essa realidade, né, ela é presente principalmente em países também emergentes, né, não só em países desenvolvidos, mas essa mercantilização da mercadoria, né, do capital, né, e o lucro que vai justamente para o capital, que vai para as empresas. Né? Quem gerencia, a mão de obra, muitas vezes ela não é levada em consideração, mas o seu produto final, né? O seu produto final. E assim varia, pessoal, de realidade para realidade, varia de nação para nação, certo? Varia de estado para estado, certo? Estado no sentido estado-nação, certo? Como a gente fala de mundo, certo? Então, em busca do aumento dos lucros, ocorreu também uma frequente transferência da linha de produção pelo mundo. Olha aí a tecnologia. Em que o que define o local de produção são as condições econômicas. O que a gente lembra aí quando a gente fala o que define o local de produção são as condições econômicas? Como impostos reduzidos, guerra fiscal, né? A gente lembra aí da nossa discussão de guerra fiscal, menores custos de produção, olha aí onde entra a mão de obra não qualificada, a exploração do trabalho infantil, né? A redução dos direitos trabalhistas, né? O custo e a oferta de matérias-primas, né, em maior abundância e mais barata, entre outros fatores, fazendo com que as grandes corporações instalem e mudem seus parques industriais de acordo com a localidade, para onde possam maximizar seus lucros. Então, quando a gente fala isso, a gente lembra o quê? Dois elementos importantes que a gente já vem discutindo nas nossas aulas e que vamos continuar, porque está no assunto do quarto bimestre. Né? É justamente o quê? É justamente o espaço urbano, a questão da localização e a questão do processo industrial. Então, o que é esses grandes empresários, o que é que essas grandes empresas transnacionais, elas buscam? Né? Elas buscam justamente essa guerra de lugares, né? A busca por isenção de impostos, a busca por redução dessa carga tributária, que deem pano para as mangas para elas girarem o seu capital, né? Terem retorno rápido,
né? Um retorno rápido. Então, a gente vê muito isso, a exemplo, quando vai se instalar uma indústria, né? Vai se instalar uma filial aqui. Então, entra naquela guerra de concessão. Aquele estado que der mais subsídios é lá onde aquela empresa ela vai se instalar. Então, a gente leva aí a guerra fiscal de lugares, né, do espaço geográfico, em busca justamente de desenvolver esse território, desenvolver esse espaço geográfico. Então, dentro do processo de globalização, dentro do processo de internacionalização da economia, não é diferente. Isso acontece aqui no Brasil, acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, acontece nos 4 cantos do mundo. É internacionalização, é globalização, né? Principalmente quando se trata de capital, né? Se fosse outro fator, eu não levava nem em consideração, né? Infelizmente, o fator social, o fator humanitário, às vezes, ele varia realmente. Mas quando se fala de capital, né? Ele é assim, no processo de internacionalização mesmo. E daí a gente vê, né, um fator importante aí dentro dessa internacionalização da economia, que é justamente a famosa Bolsa de Valores, né? Quem nunca ouviu falar, né, no aumento e na diminuição justamente desse mecanismo, dessa dinâmica, dessa questão financeira, né, presente e que faz com que a economia do mundo ela seja justamente essa interligação, né? Então, um dos mecanismos financeiros que representa a complexidade, veja aí, e maturidade do sistema terciário mundial é a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é um ambiente onde são negociadas ações de empresas, títulos públicos, preços das commodities, olha, nossas famosas commodities, em escala internacional e nacional, né? Vamos pegar uma commodity nossa, vamos pegar a nossa soja, né? Então, a nossa soja, justamente, o preço dela vai variar de acordo com a Bolsa de Valores, vai variar de acordo com esses acordos internacionais, certo? Dentro desse sistema mundial. Dentro desse sistema dos países que são os nossos clientes, né? Dos países que são clientes do Brasil nessa importação dessas commodities, certo? Então, essas bolsas de valores é importante nesse sentido. E commodity, né? Que a gente já sabe, é uma palavra que significa mercadoria. Então, não é uma palavrinha do outro mundo, só lembrar de commodity lembra de mercadoria, certo? Apesar dela ser uma palavra inglesa, de origem inglesa, mas aqui na nossa língua portuguesa, né, ela significa mercadoria. E é designada para produtos que não sofreram um processo de transformação. Vendo? É a matéria-prima, né? Dentro do setor primário. Ou muita pouca transformação, né? Como os agropecuários e minerais. Olha aí o nosso extrativismo, certo? Os preços desses produtos são definidos em nível global, certo? Pelo mercado internacional. Então, olha aí a importância, né, dessa bolsa de valores, dessas commodities, né, dessas nossas mercadorias que estão, né, os seus preços, eles estão definidos, né, de acordo com o preço internacional, o mercado internacional, né? Quais são esses países que compram esses produtos, né, ao Brasil e como que está o seu valor a nível mundial, a nível global, certo? Entendido, pessoal, por aí, certo? Esse processo de globalização, né, de internacionalização da economia, está dentro desse processo de geopolítica, né? E é um assunto que ele requer leituras, né? Ele requer bastante leituras. A geopolítica, ela requer leituras, certo? Outra questão importante, depois da Bolsa de Valores, é o mercado financeiro, né? O mercado financeiro é uma palavrinha muito utilizada, é muito vista dentro desse processo de internacionalização da economia, né? E é esse crescente fluxo de capital com a transferência diária de bilhões de dólares entre países e regiões do globo. Então, vejam mais uma vez,
né, a internacionalização se intensificando, o capital sendo intensificado através dessas relações, certo? Desse capital de forma em espécie, né, do valor do dinheiro em espécie. Os países conhecidos como os países periféricos ou países emergentes, né, a gente pode ver aí o que acontece. E os em desenvolvimento passaram a atrair capital especulativo pelo volume grande de matérias-primas ainda não exploradas em larga escala e pela presença da mão de obra mais barata. Essa relação, ao mesmo tempo, traz desenvolvimento econômico, torna esses países dependentes da demanda dos países centrais, ou seja, esses países emergentes, eles passam a se tornar independentes desses países desenvolvidos, né, e das grandes corporações internacionais. Por quê? O que acontece? Se tem a matéria-prima naquele país, né, se tem a mão de obra barata, então vai ser mais rentável, vai ser mais justo para o Estado-nação, né, estar investindo, né, no seu país do que ele está importando esses produtos já transformados ou até a matéria ou até a mão de obra, né? Então ele tendo nesses países esse mercado financeiro, ele vai ser mais rentável. A gente tem um DIT, né, a Divisão Internacional do Trabalho, também uma palavrinha-chave dentro do setor econômico, né? Assim, palavrinhas como a OMC, os BRICS, o Mercosul, né? Então, são esses acordos, essas conferências, né? E a Divisão Internacional do Trabalho, né, dentro dos países periféricos, tornam-se grandes fornecedores de matérias-primas e de produtos com baixo valor agregado, pouca tecnologia empregada e baixo nível de transformação, né, enquanto as nações centrais produzem poucos com valor agregado, elevando o índice tecnológico envolvido e alto nível de transformação. Isso aí é nítido, né? Então, isso mostra justamente essa diferença de como está sendo gerenciado, né, essa tecnologia, né, essa matéria-prima, o capital, a diferença entre países desenvolvidos e países menos desenvolvidos. Né? Isso aí a gente já tem até em nosso subconsciente, né, que infelizmente existe essa divisão. Né? O capital financeiro, a partir do momento que ele integra, mas ele também fragmenta, né? De uma certa forma, como a gente viu nas aulas anteriores, quando a gente falou de globalização. A globalização, ela não tem o seu lado romântico, mas a globalização é perversa, né? Também, ela é perversa porque ela atinge, né? Não atinge uma boa parte também da população, principalmente desses países emergentes. Ainda existe um grande fator que é a desigualdade social, a fome, a pobreza, ainda ela é impertinente, né, em alguns países. Então, essa globalização ela é perversa, né, por conta justamente dessa desigualdade social. Né? E daí a gente sai dessa bolsa de valores, a importância dessa bolsa de valores para esse mercado financeiro, né? Para movimentar o capital de giro, para movimentar os investimentos, né? As commodities, né? Essa mercadoria, essa questão da mercantilização, né? Do mercado financeiro. E a gente tem aqui um gráficozinho, ó, evolução do indicador da soja no Paraná. Vejam aí, janeiro a dezembro, né? O verde é 2016. Só para a gente... O verde é 2016, o azul é 2017, 2018, 2019. Então, esses dados são até março, né? Conseguiu até março. Olha, o verde, ele dá um boom, né? Em junho e julho sobe, mas em 2017 ele mantém estável, que é justamente... Né, a nossa crise aí, deixa-me ver, 2018. Ele sobe um pouquinho no final do ano, mas se mantém estável em 75, né? E daí, o que a gente vê aqui? A gente vê a Bolsa de Valores, né, a Bovespa, né, nessa alta e baixa, né? Então, pessoal, essa economia mundial, né, é justamente isso, a gente entender essa internacionalização da economia,
né, essa internacionalização da economia junto com esse mercado financeiro que vai gerar, essa internacionalização da economia vai gerar uma economia globalizada, né, onde países do norte, países do sul, países desenvolvidos e países emergentes, eles estão interrelacionados, né, interrelacionados por uma causa comum, né, que é o valor econômico, que é o desenvolvimento econômico dos países, certo? O fator econômico é muito importante nesse sentido, né? Quando a gente fala de economia mundial, né? Então, como que está o desenvolvimento desses países no setor econômico, né? E dentro dessa internacionalização da economia vai gerar esse processo globacional da economia. A economia ela se tornou internacionalizada, né, através da globalização, que por mais que seja perversa, mas globalização é globalização, né? E o mercado financeiro que vem gerar, justamente, vai estar interligado à bolsa de valores, né? E essas bolsas de valores, ela vai gerar, né, as ações de empresas, os investimentos, né, o capital de lucro, quanto que aquelas empresas elas estão ganhando, né, quanto que aquelas empresas perderam naquele ano, né, com isso tem a questão das guerras fiscais, né, quanto maior o investimento, né, aquele estado-nação, aquele país der àquela empresa, mais ela vai justamente ela vai desenvolver as suas ações, né, então isso é uma questão importante dentro da Bolsa de Valores, certo? Os títulos públicos que são garantidos àquelas empresas, né? E as commodities, que são justamente as mercadorias, certo? Essas commodities são justamente essas mercadorias que estão presentes dentro da economia de cada país, né? Tem países que são ricos, né, em matéria-prima no setor extrativista, né? Vamos pegar o nosso exemplo, o extrativismo mineral, o extrativismo vegetal. Temos hoje a questão da carne, né? Em grande evidência aí, é uma commodity também. Não deixa de ser uma commodity porque ela é uma mercadoria, né? Se ela está sendo exportada, ela é uma mercadoria, né? E essa conjuntura, né? Essa conjuntura dessa economia mundial vem gerar nesse cenário de internacionalização, né? Da importância da economia para o setor, né? Mundial. Então é importante a gente lembrar, certo? É importante a gente lembrar que estudar economia, né? Estudar economia é estudar justamente essas relações, né? Essas relações presentes em todos os países, né? Voltado ao desenvolvimento econômico, né? E essa internacionalização